Fala pessoal, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Trade de Valor. Eu me chamo Felipe Dabu e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre qual que é a relação que existe entre o mercado brasileiro, o dólar e o mercado americano. Será que um depende do outro? Será que sempre quando a bolsa sobe, o dólar cai e vice-versa? Isso que a gente vai tentar entender aqui hoje. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para todos vocês se inscreverem no canal, e se vocês não forem inscritos ainda, aproveitarem para dar o like aqui embaixo e compartilhar esse vídeo com os amigos. Eu estava hoje discutindo lá no grupo de acompanhamento, e também com um amigo meu aí, o Daniel, aproveito para deixar um abraço para ele, tá? Foi ele que me inspirou a fazer esse vídeo, sobre qual que é a real relação. Existe mesmo uma dependência aí do mercado americano? Existe mesmo esse paradigma que sempre quando a bolsa sobe o dólar tende a cair? A gente estava fazendo essa discussão porque existe um verdadeiro gap aí entre a bolsa brasileira. Reparem que hoje que a gente tentou confirmar esse pivô de alta, né? A bolsa está fazendo um pivô de alta no gráfico diário, isto é um movimento de formação de topos e fundos ascendentes pela primeira vez. Está meio difícil, né, passar desse ponto aqui que representa o último topo, mas parece que hoje a gente conseguiu ter um fechamento aí, né, acima da região que marcava o topo. Só para vocês terem uma ideia, o mercado americano ele já fez esse movimento, né? Então a gente já tem aí o pivô de alta e o mercado americano continua subindo sem parar, enquanto o mercado brasileiro ainda está patinando. Então isso que inspirou a nossa discussão. Eu resolvi fazer uma análise, um estudo sobre isso um pouco mais a fundo, tá? E eu gostaria de compartilhar aí com vocês. Antes de mais nada, porém, tá? Eu só queria que vocês entendessem qual que foi o método que eu utilizei para poder desenvolver esse meu estudo. Eu utilizei a estatística descritiva, então, só para vocês entenderem, a estatística descritiva é um ramo dentro da estatística, que é um campo de estudo muito grande, que vai aplicar várias técnicas para descrever, tentar entender, tentar relacionar um conjunto de dados. Diferente da inferência estatística, que é outro ramo da estatística, tá? A gente já possui os dados aqui, a gente já possui uma amostra e quer analisar esse conjunto de dados. E para isso eu utilizei uma ferramenta chamada coeficiente de correlação de Pearson. Bom, na estatística descritiva, esse coeficiente ele mede o grau da correlação, né, e a direção dessa correlação, se ela é positiva ou se ela é negativa, entre duas variáveis. A gente já vai conversar um pouquinho sobre como é que funciona isso aí. Esse coeficiente, quando a gente calcula ele, eu nem tenho a fórmula para calcular ele, eu fiz tudo pelo Excel, tá? Quando você aplica aqui a função correl, né, você tem realmente a fórmula já pronta aí dentro do Excel, tá? Mas a gente vai obter um valor, tá, entre menos 1 e 1. P igual a 1 significa uma correlação perfeita, o que é muito difícil de conseguir, positiva, tá, entre as duas variáveis. O que é correlação positiva, pessoal? Sempre quando uma variável sobe, a outra tende a subir também. Tá? P igual a menos 1 é uma correlação negativa perfeita, tá? Também é muito difícil de conseguir, tá? Seriam hipóteses aí meio utópicas, né? Mas a correlação negativa é quando uma aumenta e a outra diminui. Então, correlação positiva, quando uma aumenta, a outra tende a aumentar também. Correlação negativa, quando uma aumenta, a outra tende a diminuir. Beleza? Bom, existe uma interpretação desse coeficiente, tá, pessoal? Quando a gente obtém um valor igual ou maior aí a 0,9, tá? Tanto correlação positiva ou negativa, ele nos indica uma correlação muito forte entre duas variáveis. De 0,7 a 0,9, uma correlação forte. 0,5 a 0,7 é uma correlação moderada. E 0,3 a 0,5 é uma correlação fraca. Menos do que isso a gente considera desprezível. Então eu tenho aqui todos os dados, tá, dos últimos 20 anos, são dados semanais, então cada variação dessa é uma variação semanal, tá? Não tinha como analisar os dados diários, até tinha, mas é dar um baita de um trabalhão, porque existem feriados, né, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, e esses feriados não coincidem. E para você poder fazer essa análise, tem que analisar dia com dia. Então eu teria que fazer uma separação desses dados de 20 anos, ia demorar aí um ano só para tentar fazer esse vídeo para vocês. Então eu acabei utilizando os dados semanais, tá? Isso é interessante. Desconsiderem aí eventuais perdas, né, caso a gente tenha algum feriado
mas foi o que deu para fazer e ficou bem bacana já o resultado. Então a gente tem aqui dados do mercado brasileiro, dados do mercado americano, são 3 tabelas, e dados do dólar. Aonde que eu peguei esses dados? Vou até deixar aqui na descrição. Eu fui lá nesse site, Investing, tá? E aqui em geral, na guia geral, quando você seleciona qualquer ativo do mundo, olha que bacana, eles têm aqui dados históricos. Você seleciona o período, então, por exemplo, eu selecionei aqui semanal, seleciona, né, o início e o término da captação desses dados, e dá para você baixar e colocar numa planilha. Tá? E a partir da planilha, eu comecei a fazer as minhas análises. Então, pessoal, primeiramente, eu comecei a calcular aí o coeficiente de correlação para diferentes prazos. Tá? Primeiramente, entre o Ibovespa e o S&P, tá? O mercado americano. Bom, nos últimos 20 anos, a gente vê que teve um coeficiente de correlação no gráfico semanal de 0,60. 0,60, se a gente for entrar lá naquela nossa interpretação, é uma correlação moderada, ou seja, não existe uma correlação forte, ou seja, nem sempre quando o Ibovespa subiu, o S&P também subiu, ou então quando o S&P subiu, o Ibovespa subiu, tá? Não existe essa correlação forte quando a gente olha no longo prazo. Tá? Agora, conforme a gente vai descendo para prazos menores, ó, nos últimos 10 anos, o mesmo resultado, né? Correlação moderada. Agora, 5 anos a gente já começa a ter um aumento, mas ainda é correlação moderada. 1 ano começa a ficar interessante. Tá? Reparem como a gente teve um coeficiente de correlação de 0,83. Isso, segundo nossa interpretação, tá? É uma correlação forte, tá, pessoal? E nos últimos 3 meses, 0,93. Último 1 mês, 0,97. Então, reparem, pessoal, conforme a gente vai indo para o curto prazo, essa correlação ela acaba ficando maior, ou seja, conforme a gente olha de uma perspectiva mais curta, o S&P e o Ibovespa tendem a se relacionar melhor, isso é, sempre que o S&P sobe, o Ibovespa tende a acompanhar, sempre que ele cai, o Ibovespa tende a cair também. Tá? Bom, segunda análise, correlação entre Ibovespa e dólar. Coeficiente de correlação nos últimos 20 anos, pessoal. Reparem que agora a gente tem uma correlação negativa, então sim, ela existe. Tá? Quando o Ibovespa tende a subir, o dólar tende a cair, né? E vice-versa. Quando o dólar tende a subir, o Ibovespa tende a cair. Existe sim essa correlação. Agora percebam que nos últimos 20 anos ela também é uma correlação o quê? Moderada, não é uma correlação forte. Nos últimos 10 anos ela é mais fraca ainda, nos últimos 5 anos ela continua fraca. E daí, quando a gente vai para o curto prazo novamente, a gente começa a observar que a correlação passa a ser forte. Tá? Até que a gente chega aqui nos níveis, né, de correlação muito forte, que é 0,9. Né? Arredondando aqui, 0,89 para 0,9, a gente tem uma correlação muito forte. Tá? Bom, correlação entre S&P, ou seja, mercado americano, e dólar, tá? O USD/BRL aí, né? A gente vê que não tem muita correlação, mas também a correlação que existe, né, apesar de ser aí não muito conclusiva, ela é negativa, ou seja, quando o mercado americano sobe, o dólar aqui tende a cair, e vice-versa, né? Quando o dólar aqui tende a subir, o mercado americano tende a cair. Né? Bom, pessoal, deixa eu só mostrar para vocês mais alguns dados aqui. Existe uma maneira de você representar isso, tá, através de gráficos. Então é feito um diagrama, né, e a gente consegue representar isso. Cada pontinho desse, né, é uma análise que foi feita entre as duas variáveis, tá, pessoal? Então, só para vocês observarem aqui, né, que conforme a gente vai indo para o curto prazo, tá? Para a gente concluir aqui, conforme a gente vai indo para o curto prazo, as duas variáveis, tá? Seja Ibovespa ou S&P, seja Ibovespa e dólar, seja S&P e dólar, elas tendem, tá, a se correlacionar muito melhor. Tudo sempre no curto prazo, pessoal, tende a se correlacionar muito melhor. Mas quando a gente vai para o longo prazo, a gente vê que isso não é verdade. Tá? Eu acabei não conseguindo mais dados, tá? Até convido os amigos aí
se acharem mais dados anteriores, para a gente poder comparar aí, tá? Fazer uma correlação em 30, em 50 anos, né? Eu sei que o Ibovespa é de 1968, mas o máximo que eu achei de dados foram esses aí, para a gente poder fazer essa correlação, tá? Vocês vão ver o quê? Conforme a gente vai se distanciando, conforme a gente vai olhando as coisas de uma perspectiva muito maior, a correlação passa a ser muito baixa. Tá? O próprio gráfico nos diz isso. Né? O próprio gráfico nos diz isso. Se a gente olha aqui o Ibovespa, tá? De 2016 até 2019, a gente teve um grande ciclo de alta. E quando a gente olha o dólar, a gente vê que nesse período, tá? 2016 até 2019, aqui, né? Final de 2019, a gente teve uma baixa, uma queda. Agora, quando a gente olha para o dólar em um período muito maior, as coisas passam a não fazer tanto mais sentido. A mesma coisa acontece com o Ibovespa. Se a gente olha o Ibovespa de 2010, tá? 2010 até 2016, a gente vê que ele caiu 49%. E quando a gente olha o S&P, querem ver uma coisa? Quando a gente olha o S&P, deixa eu colocar o gráfico, tá? Gráfico aqui de um mês, candles. Quando a gente olha de 2010, ó, reparem, 2010, aqui embaixo, tá? Até 2015, 2016, a gente percebe que ele subiu. Agora, quando a gente olha para o curtíssimo prazo, um mês, e compara um mês, a gente vê que a correlação é muito maior. Portanto, sim, existe uma correlação em todos os prazos. Mas essa história do Ibovespa sempre subir quando o S&P está subindo, essa história do Ibovespa sempre subir quando o dólar está caindo ou vice-versa, tá? A gente viu que não é verdade. Passa a ser mais verdade quando a gente olha para o curto prazo, quando a gente vai aprofundando cada vez mais no curto prazo. Mas mesmo assim não se trata o quê? De uma correlação perfeita. A gente não tem a correlação 1 aqui. Tá? Só quando a gente tem a correlação 1 que a gente pode usar a palavra sempre. Tá? Bom, pessoal, acho que o vídeo vai ficar por aqui mesmo. Era só para mostrar para vocês esse estudo. Tá? Vídeo bem curto aí. Né? Caso vocês tenham alguma dúvida, pessoal, ou queiram falar comigo sobre qualquer outro assunto, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo as minhas redes sociais, outros meios para contato. Então tem e-mail, tem Twitter, tem Instagram, tem nosso site lá que tem um formulário de contato. Um grande abraço para todos, uma excelente semana com ótimos negócios.